Hola querido, hola querida, qué bueno volver a hablarles. En este corto vídeo yo quiero echar un vistazo con ustedes en la historia de dos hombres, ver la diferencia entre uno que es totalmente guiado por Dios para el otro que su confianza está en sí mismo. Ven conmigo al livro de los Gênesis, el primero, por lo tanto, livro de la Biblia, que dice así: subió pues Abraham de Egipto hasta el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Também Lot, que andava com Abrão, tinha ovejas, vacas e tendas. E a terra não era suficiente para que habitassem juntos, pois suas possessões eram muitas e não podiam morar em el mesmo lugar. E houve contenda entre os pastores del ganado de Abrão e os pastores del ganado de Lot, e el cananeo e el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dois, entre nuestros pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, e tanto que Lot habitou en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tenemos aqui a história de um homem e sua saga. Um homem que, com toda a sua idade, ele que já ia aí por la casa de los 75 anos, quando é chamado por Deus para deixar todo hacia atrás, preparar suas maletas para um viaje rumbo ao desconhecido. Pero, que tuvo Abraham que abandonar hacia atrás? Su tierra, sus parentes, amigos, com certeza todo um conforto e toda uma estabilidade, já que com toda a idade que ele tinha, o que uno deseja é nada mais que descansar e desfrutar de aquilo que plantou durante sua vida e não sair por el mundo em uma aventura a la oscura sem saber ao certo qual direção tomar. Recuerda que naquele tempo não havia GPS, não havia coches confortáveis, tampouco centros comerciais ou
hotel en el desierto. Y entonces ele ha aceitado salir de su casa sin saber cuál sería su destino, pero lo hizo simplesmente por obediencia y por su fe sincera en la promesa de Dios, porque tenía ciencia que cuando Dios promete, Ele cumpre. Quando Deus llama, Ele sostiene. Deus jamais desampara aqueles que a Ele são fieles. Assim que Deus o recompensará por sua confiança e por sua total obediência hacia Ele. Deus lhe promete bendecir. Promete hacer de Abraham uma grande nação, engrandecer seu nome, bendecir a todos quanto lo bendijere e, em contrapartida, maldecir a todos aqueles que lo maldijere. E que através de ele, todas as famílias da terra serão bendecidas. Agora, necessitamos compreender que promessas são estas que Deus hizo para Abraham. Em primeiro lugar, a grande nação que hizo Deus a partir de ele foi Israel. E o mais importante foi que, tanto de ele quanto de aquela nação, vino o Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, recuerda comigo, quando bem no começo de todo, quando o pecado entra em la terra através de nossos primeiros padres, quando eles cedem à sedução do diabo, eles desobedecem a ordem de Deus, pecam e o pecado, como consequência, contamina e macula a toda a criação, mancha a imagem e a semelhança de Deus, sua imanência, o ser humano. E como resultado de suas rebeliões, Deus echa-lhes do jardim del Edén. E a partir de aí, o homem, para comer o pão de cada dia, terá que sudar seu rosto, ele terá que trabalhar duro. A las mujeres, como consequência da desobediência de Eva, todas sofrerão o dolor del parto, e aún su desejo será para su marido. E então, o pecado que entrou em la terra ha atrapado a toda a humanidade por herência, e entra também a tão temida morte. A terra passa a sofrer. Agora produzirá não somente alimentos ou suas belezas, senão que espinhos. E quanto a esta astuta serpiente, esta será maldita entre todos os animais do campo, sobre seu próprio peito andará. E Deus aún cria inimistad eterna entre a serpiente e a mulher. É verdade que a nós outros homens não é diferente. Não queremos nenhuma graça com a serpente. Aunque existam alguns que sim, há incluso aqueles que las veneram tanto que las hacen como suas mascotas. Deus em seguida hace uma promessa estupenda para sua criação. Eu dije para todos, para toda a sua criação, porque esta promessa nos ha alcançado a todos. Ele prometeu que de la mulher, e ele aqui la redime em uma demonstração de seu perdão e de seu amor indescritível, enaltecendo-la sobremaneira, pois ela dará a luz àquele que salvará ao mundo da perdição eterna. Agora, entenda que os salvos serão todos aqueles que aceitarem seu sacrifício em la cruz, que lo tem como seu único e suficiente Senhor e Salvador,
todos quantos foram chamados e que sigam caminhando por fé e por sua graça, obedecendo sempre a sua palavra. Deus então envia ao mundo aquele que aplastará a cabeça da serpente, que quitará o poderio do diabo para sempre sobre a humanidade. Jesucristo, que nasceu de uma virgem para hacerlo em la cruz, vencerlo em la cruz e por su sangue justificar-nos e regenerar-nos, restaurando de uma vez por todas nossa amistade e comunhão com Deus que foram rotas por el pecado. Deus envia ao mundo então aquele que aplastará a cabeça da serpente, el que quitará o poderio do diabo para sempre sobre a humanidade. Jesucristo, que nasceu de uma virgem para vencerlo em la cruz e por su sangue justificar-nos e regenerar-nos, restaurando de uma vez por todas nossa amistade e nossa comunhão com Deus, que foram rotas por el pecado. Então, esta promessa que hizo Deus a Abraão, seu amigo, de que todas as famílias da terra seriam bendecidas através de ele, foi por Jesus. Muito bem. Abraão leva a sua mulher no viaje. Claro, não poderia ser diferente, pero ele leva em sua bagagem também a seu sobrinho Ló. Hasta porque Ló era, diríamos, su hijo adotivo, já que seu padre, hermano de Abraão, falecera quando era Lot aún niño. E para que contextualicemos, eles viviam em Ur de los Caldeus, que em la atualidade seria por allí, por lo conhecido Iraque. Outra coisa é que o chamado era também para que Abraão se alejara e abandonara todo um ambiente de ídolos. Ele deveria apartar-se de toda aquela idolatria a que praticava sua família, porque você sabe que Deus condena terminantemente a todo e qualquer tipo de idolatria e que Ele não divide a sua glória com nadie. E a você que me está escutando, Deus está chamando a que abandone de uma vez por todas esta idolatria que te está escravizando. Agora, quando falamos de idolatria, não estamos referindo-nos solamente àquela idolatria quando uno adorando inclina-se a las imágenes. Não, porque Deus condena a todo e qualquer tipo de idolatria que seja. E se é você aquele que deseja agradar e seguir a Deus de verdade, não somente ser mais um religioso, que por sua vez não é isso que Deus deseja que seja você, senão que seu desejo é que seas um verdadeiro cristiano, para que você seja aquele que lo agrade em tudo. Pero para isso você necessitará, sim ou sim, abandonar certas práticas, aun sejam estas práticas uma tradição de tu família, ou quizás a tradição ou tradições de tu país. Percebe que a idolatria hacía parte do currículo del clã Abraham, pero você me diria que não é de arrodilhar-se diante das imagens de escultura, aquelas hechas por las manos de los hombres que estão para esclavizar a la gente e que igual não adora a los santos hombres de Deus del passado, a quienes devemos respeitarlos hasta
admirarlos, pero nunca adorarlos, porque solamente a Dios debemos adorar y só a Él postrarnos y rendirle culto. Es posible que usted me diga, no, pastor, yo sigo a las doctrinas bíblicas, las estudio y observo y las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, soy fiel a las leyes de Dios y a sus mandamientos. Vivo por fe y por su gracia. No, es que no me inclino delante de las imágenes. Definitivamente. Qué bueno. Pero sabe, se não vigilamos, pode que criemos ídolos em nossos corações, que los veneremos e los adoremos, porque ídolos não são apenas as imagens ou os santos de Antônio. Não. Ídolo é todo aquilo que toma o lugar de adoração a Deus em nossas vidas. E pode ser desde a adoração a um hijo, ao marido, à esposa, ao novio, à novia, quizá a um coche, a uma casa, a uma celebridade, a roupas de grife, comidas, dinheiro, ou o consumismo e hasta nosso trabalho. Pode que trabalhemos demasiado porque estamos adorando nosso trabalho, não somente por necessidade, ou porque estamos tentando huir de uma certa situação. Incluso pode que o ídolo de uno seja seu próprio corpo, porque hoje somos levados a adorar a nossos corpos. Você pode e deve cuidar-se, porque cuidar de nossa saúde não significa nenhum erro. Devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, claro que sim, pero Deus necessita ser o centro de todo em nós, para nós, aún em um tempo em que o secularismo seja o tema central em todo o mundo. O homem como centro de todo. Assim que Abraão obedece a seu chamamento e deixa todo hacia atrás. ¿Sería usted capaz de hacer así como él lo hizo? Dejar todo para seguir solamente a Deus, obedecerle em todo, ser fiel em todo, para a partir de tu vida, tu própria família, outras pessoas, tus amigos, incluso tus inimigos, outras famílias, muitas de elas que totalmente estão desestruturadas, enfermas, algumas já destruídas, serem transformadas ao receberem as bendições de Deus através de tu vida. Seria capaz você de fazer tudo isso por Deus? Pois pense nisso, porque Deus te está chamando a hacerlo. E dá-te prisa porque Deus tem prisa. Agora, não olvide que a decisão é tua de obedecer-lhe, ou não. Pero desobedecer a Deus tem suas consequências. E então Abraão sai de sua terra acompanhado de Sarai, sua mulher, de seu sobrinho Lot, com todos seus ganados, com seus criados e toda sua riqueza. Pero sua relação com seu sobrinho entrará em crise. Não precisamente será diretamente entre eles a crise, senão que por todas suas riquezas, por seus enormes rebanhos, seus pastores não se estavam entendendo, a terra queda pequena para eles continuarem juntos, hasta porque allí também viviam outros pueblos e agora eles terão que apartar-se uno del outro. E Abraão, então, convoca uma reunião com seu sobrinho e a pauta é a separação. Com certeza, uma dura decisão, pero totalmente necessária. Abraão, então, oferece a seu sobrinho a opção de escolher seu caminho. Le dijo: mira, sobrino, ves todo o horizonte, pues tú lo decides. Si escogeres ir para la izquierda, yo me iré para la derecha. Si tu decisión es para la derecha, me iré yo para la izquierda. Opa!
Parece que Abraão foi demasiado tonto por permitir que Lot escorrera antes mesmo que ele lo hiciera. ¿Sí ou não? Pode que o pensamento de Lot tenha sido esse de su tío en este momento. Que viejo mais tonto. Permitir que eu decida antes mesmo que ele lo haga. Imagina usted se fuera com uno de nós. ¿Seríamos capazes de permitir a outro tal ventaja? Creio que não. Principalmente porque pensamos, não, é que eu sou o maior. Eu sou o tío. Fui eu quem te traje en el bagaje. Aún eu quem vi por primeiro estas tierras, por isso tenho a ventaja de escorrer por primeiro. Certamente seria como actuaríamos. Sabe que? Esse tio sim que era homem de fé, homem humilde. Por isso ele atuara desta maneira, porque ele confiava em la provisão de Deus. Ele tinha total segurança que seu Deus lo direcionaria e porque ele depositava sua confiança em seu Deus e não em si mesmo, nem em el destino, como é comum a muitos de nós. E do outro lado está Lot, que representa a mundanalidade carnal. E se você mirar com detenimento a biografia de nosso amigo Lot, verá que ele tinha todo para receber as bendições diretamente de Deus, pero como ele era uma pessoa acomodada e encostada, melhor dizendo, e levava satisfeito por apenas seguir em la ola de seu tio. Para começar, sua escolha foi totalmente direcionada por aquilo que parecia ser, pero que não lo era de hecho. Era solamente aparência, aquilo que podemos chamar de fantasia, ilusão de óptica. Se não, mire comigo. Quando Lot elige o caminho que seguiria, ele echa um vistazo a seu alrededor, ele vê toda a llanura del Jordão, sabe, o oásis del deserto, quando uno solo imagina, quando de hecho nada há. Assim ha hecho nosso amigo Lot, porque Lot vê aquilo que era como se fora o horto de Deus, como a terra de Egipto em direção a Zoar, que por sua vez significa pequeno. Lot, portanto, escolhe para si uma terra pequena, que não era a realidade a que sua mirada pequena vislumbrava, señalar que aquela era uma terra ocupada por uma população pecadora, perversa e pervertida ao extremo. Ele escolhe nada mais e nada menos que a Sodoma e a Gomorra, cidades que foram totalmente consumidas por el fuego. Deus, por causa da rebelião de aquele pueblo malo, lo destruye completamente. E então, a escolha que hizo Lot foi hecha por seus ojos carnales, porque ele tinha uma visão corta. Ele não era capaz de ver mais allá de aquilo que seus ojos naturais podiam ver, porque ele não tinha como a sua tia uma visão ampla e espiritual. E ele, como resultado, por suas malas escolhas, nós sabemos que foi que passou. Lot nunca foi capaz de influenciar seu entorno. Às vezes nós nos deixamos influenciar por las costumbres e por la cultura de nosso entorno, por la cultura e los costumbres de nosso país. O apóstolo Pablo nos instará a que não tomemos a forma del mundo. Ele disse que não nos conformemos com este siglo. Pero, que queremos nós se não buscar solamente aqueles que nos proporciona prazer? Lo que é passageiro, efímero, fugaz, e em contrapartida despreciamos e desprezamos ao eterno
e precioso de Deus. Por parecer-nos que a vida assim será muito mais fácil. Parece ser mais agradável seguir a la corrente, ser politicamente correto, quando em verdade pode estar que seja mais cômodo, porque com certeza para caminhar com Deus vamos a necessitar fazer certas renúncias, porque necessitaremos santificar-nos, ou seja, não existe vida com Deus se não renunciamos e abandonamos todo o pecado e vivimos em total obediência à sua palavra. E esse estilo de vida parece não ser interessante para a maioria de nós outros, assim como não foi para Lot. Ele que se ha adaptado perfeitamente à vida da cidade. Se você quer saber, não há nada melhor que ser obediente a Deus. Sabe, o resultado para Lot, por seu estilo de vida, foi desastroso. Sua mulher, quando eles huíam da morte, por não obedecer a ordem do ángel que protegia a eles, ela mira hacia atrás e é transformada al instante em uma estátua de sal. Logo depois, suas filhas cometem brutal desatino ao embriagá-lo e relacionar-se sexualmente com ele, generando filhos que serão problemas mais adelante. Uma verdadeira tragédia em família. Sim ou não? Tudo por causa de malas escolhas. Sabe? E depois de dizer tudo isso, eu não posso deixar de fazer-te uma pergunta. Como está tu vida? E vou a repetir. Como está tu vida? Tus escolhas han sido hasta aqui equivocadas como as que hizo Lot, e como resultado tu vida se ha transformado em um verdadeiro caos, um desastre. Tus relações não são duradeiras e maduras como a ti te gostaria que fueran. E tu relação com tus padres, como está? É igual? Tu relação com Deus sigue tão superficial e inconstante como quando em um tobogã ou como em uma carretera toda llena de agujeros que te hace sentir os altos e baixos e em suas curvas sem fim que não te levam a lugar nenhum. Assim mesmo, tu vida será que está como um barco à la deriva que não te permite vislumbrar um faro ou um porto seguro a que agarrar-te? Em tu dia a dia não logras encontrar que seja um momento de paz, por isso já não sabes o que é sonreír e quando te acostas a dormir és uma verdadeira pesadilha que para ter aqueles poucos momentos de descanso e de relax necessitas de um trago de álcool ou bem de las pastilhas tarja negras, porque incluso está cerca de ti mesmo se ha tornado um tormento. Quero terminar estas breves palavras para dizer-te que quando temos dificuldades para confiar nas promessas de Deus, devemos recordar quem é Ele. Pois, aunque os problemas da vida te abrumem, nada é demasiado difícil ou impossível para Ele arreglar. Entenda que o Deus que criou o universo de la nada, o Deus que levantou ao Senhor Jesucristo de entre os mortos, Ele tem poder para ser muito mais de lo que você pensa, pede ou imagina. Só Ele sabe como suprir todas as tuas necessidades. Por outro lado, se temes a seus juízos por todos os seus pecados, por suas idolatrias e por suas rebeliões e equivocações,
recuerda que Él sabe cómo salvar a quienes depositan en Él su confianza. Si Dios es tu Dios, puedes orarle con fe, apelando para sus atributos, pues incluso su justicia es tu aliada. Por eso usted necesita poner en Él toda tu esperanza. Y aunque no tengas fuerzas para orar, al punto de que las palabras no te salgan, y cuando oras parece que el techo de tu habitación y el cielo son de puro plomo, sepa que Él conoce tus pensamientos antes mismo que lo pensaron. Y Él, es solamente Él, si es tu deseo, te puede arrancar de este cautiverio y te colocar en un lugar de delicia y de victoria en victoria. Claro que la decisión la tiene usted. Tú eliges seguir parado o seguir parada en el mismo lugar de siempre, con todo tu dolor, con todas tus angustias, asimismo sin esperanza, sin rumbo, lleno o llena de miedos, sufriendo con aquellas heridas y culpas del pasado que de verdad ya no existen, que están en el pasado, pero siguen ahí perseguindo tu vida, generando hasta la depresión. ¿Seguirás así? ¿O sabiamente depositará toda tu confianza en aquel que entregó su propia vida para que usted viva una vida abundante, una vida real y feliz? La decisión es tuya. Que Dios te bendiga siempre. Si todavía te ha gustado de este vídeo, compártelo con tus amigos. Haz tu comentario en nuestro canal de YouTube y inscríbase para que podamos seguir produciendo nuestros momentos de café con Biblia. Hasta el próximo encuentro.